Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Quero trazer hoje um tema que preocupou alguns amigos e alguns seguidores. Eles me enviaram um pedido de esclarecimento sobre algumas notícias que estão na imprensa dos Estados Unidos que de certa forma tentam macular a imagem da Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias. Então vou explicar para vocês. No Brasil agora, a gente tem um lançamento do filme Som da Liberdade, Sound of Freedom, que é um filme que eu assisti enquanto eu morava lá nos Estados Unidos, porque ele não teve o lançamento mundial simultâneo, né? Ele teve que arrecadar fundos para lançar. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme, mas ele conta a história com algum grau de fantasia, de criatividade, mas é a história real de um homem chamado Tim Ballard. O Tim Ballard, ele deixou a agência do governo dos Estados Unidos que ele trabalhava porque ele viu que não conseguia combater o tráfico infantil a partir daquela estrutura burocrática. E ele formou a própria organização Resgatando Crianças. Então, é uma história muito bonita. Como eu falei, é baseada em fatos reais e eu gostei muito do filme. É um filme que te choca, um filme que te desperta para essa realidade que está sendo muito combatido por Hollywood. Um dos motivos é porque não é um filme de grande orçamento, né? É um filme que dependeu da arrecadação de muitas pessoas para ser lançado. E talvez a Hollywood também não goste que trate deste tema, até porque pessoas poderosas elas estão envolvidas em combinações secretas, né? A gente sabe disso pelo livro de Mórmon, e que fala que essas combinações sempre existem nas sociedades e são inspiradas por Satanás para destruir a liberdade do povo. E você quer alguma coisa que tira mais a liberdade do que escravizar crianças e torná-las sujeitas à exploração sexual, é uma coisa terrível, né? Pois é. O que acontece é que Tim Ballard tem a pretensão de se lançar ao Senado dos Estados Unidos no estado de Utah. A posição de senador é muito importante, assim como no Brasil também, representa o estado. Talvez mais importante nos Estados Unidos do que no Brasil, porque os estados realmente têm uma força muito grande no nível de federação, né? Os Estados Unidos, como o nome implica, eles são esses entes independentes que se unem sobre uma mesma Constituição. Então, tem esse pacto federativo para eles se manterem unidos. Mas esse cargo, ele tem muito poder nos Estados Unidos. Mas, enfim, Tim Ballard tem essa pretensão de ser candidato e aí começa a surgir um monte de coisa, fora a pressão de Hollywood, e ele saiu da própria organização no começo do ano porque foi feita uma investigação no estado de Utah sobre as condutas, as histórias, se essa organização está aumentando as coisas, se realmente está... E assim, a investigação, se não me engano, durou 2 anos e terminou sem nenhum problema. Nenhuma daquelas acusações prosperou e a organização é limpa. E Tim Ballard também, embora ele não seja mais o CEO, né, o que dirige lá, o presidente da organização, ele continua apoiando a própria organização que ele fundou. E o que acontece? O Tim Ballard desenvolveu uma amizade com o presidente Ballard, que é o presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos. Você veja que eles têm os mesmos sobrenomes, mas eles não são parentes, tá bom? Não existe um parentesco, pelo menos próximo, entre eles. Também acontece aqui. Talvez você seja Silva, seu sobrenome, você encontra uma pessoa que é Silva, mas não tem nada a ver um com o outro. Então acontece essas coisas lá nos Estados Unidos também. E eles tinham amizade. O presidente Ballard, ele sempre defendeu as crianças como um discípulo de Jesus Cristo. Ele ama as criancinhas e quer o bem-estar delas. Só que o presidente Ballard nunca endossou, e nem a igreja endossou, essas atividades da organização que chama Operation Underground Railroad, ou eles chamam de OR, né? O-U-R. Por quê?
Porque a igreja normalmente não apoia esse tipo de organização. Por mais que essa organização tenha uma finalidade muito boa, que é acabar com o tráfico infantil, a igreja normalmente não se envolve nisso. A igreja ela faz parcerias com algumas organizações, como por exemplo a Cruz Vermelha, mas tudo é muito cauteloso e muito estudado antes da igreja se associar. E a igreja, nessa organização, ela não tem nenhuma associação. O Tim Ballard, porém, usou, aí não sei se foi uma entrevista, se foi uma declaração, mas isso veio a público. Usou o fato dele ser amigo pessoal do presidente Ballard para ganhar alguma vantagem. Seja para preparar, né, os futuros eleitores que são membros da igreja. A gente sabe que Utah tem muitos membros da igreja ali, é bem forte mesmo. Algumas cidades têm 90% de membros da igreja. Então, se tiver um endosso de um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, aí os membros podem pensar diferente, né? Então, talvez seja isso, mas também é uma especulação que a mídia fez. A gente não sabe se é isso, mas ele citou nesse contexto, onde o filme está sendo promovido com bastante sucesso, onde há essa intenção para a candidatura do Senado, o nome do presidente Ballard. E aí a igreja teve que se manifestar. Então, o que o site da igreja traz é o seguinte. Isso está no Deseret News, né? O presidente Ballard e Tim Ballard, que não tem parentesco, estabeleceram uma amizade há vários anos. Essa amizade foi construída com base no interesse comum em cuidar dos filhos de Deus, onde quer que estejam, e independentemente das circunstâncias. No entanto, essa relação está no passado. Durante muitos meses, o presidente Ballard não teve contato com o fundador da OR. A natureza dessa relação sempre foi de apoio a crianças vulneráveis, vítimas de abuso, tráfico e negligência. Assim que se tornou claro que Tim Ballard tinha traído a sua amizade através da utilização não autorizada do nome do presidente Ballard para vantagem pessoal e atividade considerada moralmente inaceitável, o presidente Ballard retirou sua associação. O presidente Ballard nunca autorizou que seu nome ou o nome da igreja fosse usado para interesses pessoais ou financeiros de Tim Ballard. Além disso, a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias nunca endossou, apoiou ou representou o ORS, Tim Ballard ou qualquer dos projetos associados a ele. O presidente Ballard adora as crianças em todo o mundo, tem sido sua missão e trabalho de vida cuidar deles e encaminhá-los para o Salvador. Uma outra polêmica. Essa revista, chamada Vice, denunciou que Tim Ballard ele teve uma conduta sexual abusiva, né? Assédio sexual contra 7 mulheres. Isso não está comprovado. O Tim Ballard respondeu a isso, dizendo que desde que ele criou a organização, eles têm valores elevados e eles têm regras de condutas que inclusive vinculavam ele como presidente para que isso fosse evitado, para que isso nunca acontecesse e nunca houvesse sombra de dúvida. Veja, eles estão tentando evitar que as crianças sofram isso, por que eles vão se envolver nisso? Então, ele disse que não existe, mas teve essa acusação, agora está sob investigação, mas são boatos. Pode ser que seja verdade, pode ser que não, tem que investigar com certeza, mas no meio de tudo isso, juntou o nome do presidente Ballard da igreja. Então a igreja rapidamente se pronunciou e disse, olha, não tem nada a ver. O Tim Ballard, ele continua membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ele não foi excomungado, porque até isso não foi provado. Pelo que ele disse, ele tem uma fé em Jesus Cristo e ele continua acreditando nos princípios da igreja. E é isso que está acontecendo, tá? Então, qual a minha opinião sobre tudo isso? Eu tentei narrar os fatos do que aconteceu, do que está acontecendo para vocês. Minha opinião é a seguinte: primeiro, não há prova contra Tim Ballard. Existem alegações. Tem que ser investigado, com certeza. Se ele é culpado dessas afrontas contra a dignidade humana, ainda mais de mulheres e talvez algumas até jovens, né?
assim, abaixo dos 18 anos, hipossuficiente, numa situação de vulnerabilidade, precisa ser criminalizado. Mas o que me cheira é que, porque ele tem pretensões eleitorais, já está se formando várias iniciativas para derrubá-lo como possível candidato ao Senado. Nós sabemos que a política é suja e existem essas combinações secretas que falei para vocês. O que acho que foi errado foi Tim Ballard usar nesse contexto inflamado, né? Onde tem a divulgação de um filme que pelo público tem sido amado, pelos críticos tem sido atacado, estão dizendo, exagero, é fantasia. Não é, gente. Se vocês assistiram o filme, vocês vão ver que é a realidade que acontece, né? Está retratando. Claro, existe lá uma certa criatividade para contar a história no cinema? Tem. Mas são fatos reais. Realmente as criancinhas, elas são exploradas, abusadas, separadas de suas famílias. E isso é triste que aconteça. E nós temos que acordar para essa realidade. Então, eu acho que nesse contexto, ele não deveria ter usado o nome da igreja e nem citado o presidente Ballard. Ele poderia ter falado, presidente Ballard, posso citar a nossa amizade? Porque parece, quando você cita um líder da igreja, que a igreja está endossando suas condutas, todas as condutas. Temos que tomar cuidado com isso, tá certo? Então, isso basicamente que aconteceu. Nós vivemos num mundo onde a informação chega muito fácil, mas nem sempre a informação ela é verdadeira. Nós precisamos analisar, precisamos pensar, precisamos recorrer a outras fontes. E felizmente a igreja foi muito rápida para esclarecer isso, dizendo, olha, o Tim Ballard, ele não foi apoiado formalmente pela igreja, ele tem mesmo uma amizade com o apóstolo, mas já faz vários meses que eles não se comunicam. Então, o presidente Ballard nunca apoiou a organização, a igreja nunca apoiou a organização. Então, qualquer escândalo que tenha, se for comprovado, não tem que respingar na igreja. Mas eu vejo que tem surgido e surgirão ainda mais, como eu penso, ataques da mídia, ataques de sites e de influenciadores querendo descaracterizar aspectos importantes da igreja, querendo desmoralizar a verdadeira instituição que o Senhor colocou nesses últimos dias para nos abençoar. E com isso, Satanás procura, junto com seus servos, que estão infiltrados em todo lugar, na mídia, na política, destruir a obra de Deus, impedir o seu avanço. Mas não vai conseguir, meus irmãos. Vocês perceberam que no dia da dedicação de 3 templos, que foi o último domingo, inclusive um templo no Brasil, que foi o templo de Brasília, saiu uma reportagem na BBC, que foi copiada pelo G1, falando sobre Joseph Smith. Eu gravei um vídeo rapidinho no Instagram falando sobre aquilo. Tem muitas coisas que são verdadeiras na reportagem, mas também tem muitas coisas que são falsas, que estão distorcidas, que são colocadas de uma forma que não representa a verdade. Por exemplo, chamando a gente de seita, distorcendo os princípios e doutrinas que nós acreditamos. Então nós tenhamos muito cuidado com essas coisas, estejamos prontos para entender o que está acontecendo e responder àqueles que nos perguntarem com a verdade. A maior defesa que nós temos, meus irmãos, é manter o Espírito Santo conosco, porque o Espírito vai nos ensinar a verdade de todas as coisas, inclusive vai nos ensinar o que devemos dizer para esclarecer e apaziguar as coisas. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima, pessoal.